A paz do Senhor, a paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Hoje vamos entender um pouquinho a respeito do Salmos 91. Fazer esclarecer mais ou menos algumas pessoas que têm feito uma má interpretação a respeito do Salmo 91. Porque há pessoas que colocam esses salmos na cabeceira antes de dormir, há pessoas até inclusive os pastores que recomendam isso para as suas ovelhas, coloca os Salmos 91 na sua porta, coloca os Salmos, abre a Bíblia no livro de Salmos 91, que assim o Senhor vai te dar proteção, etc. E então vamos mais ou menos esclarecer um pouquinho a respeito desse Salmo 91, na qual as pessoas têm se apegado muito a alguns versículos, esquecendo do versículo primeiro do livro de Salmo 91, na qual ele nos apresenta princípios. Se nós, na verdade, meditarmos a palavra, vamos conseguir entender os princípios fundamentais que o Salmos 91 deixa para que as pessoas vivam o versículo 3 e em diante. Nós vamos entender que no primeiro versículo e o segundo versículo ele apresenta princípios. Já abaixo, no terceiro versículo, ele nos apresenta promessas. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmo 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno ele declara: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em que eu deposito toda a minha confiança. Ele te levará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e broquel. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que voa ou que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move serrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Essa é uma Bíblia virtual King James, a tradução King James. Você que tem a outra Bíblia, você que tem outra tradução, vai poder entender de forma mais diferente, talvez vai poder ter uma interpretação mais aberta. Mas aqui o que eu quero explicar a respeito do Salmo 91? Bem, muitos se apegam simplesmente naquela palavra em que diz que 1000 cairão ao teu lado, 2000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, muitos se apegam mais ou menos a isso, mas eles não sabem qual é o princípio para que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não sejas atingido. Então, eles se esquecem do princípio. Entenda-se que Deus dá a proteção, mas dá a proteção àqueles que buscam, dá a proteção àqueles que querem sua proteção. Quem não faz a vontade de Deus não quer a proteção de Deus. Quem não vive de acordo com a vontade de Deus não quer a proteção de Deus. Então, aqui Deus ele faz uma promessa de acordo com aqueles que andam segundo a sua vontade. Vamos entender o primeiro versículo. Aquele que ele diz, dá um princípio para que nós vivamos as promessas que nós encontramos aqui. Ele te levará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas ou com as suas asas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Então, a promessa primeiro está aqui. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui em primeiro princípio, descansar na sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita em Deus e descansa na sombra do Todo-Poderoso. E quando eu leio a respeito desse versículo, eu entendo sobre o povo de Israel, basicamente nas pragas que Deus mandou. Nós estamos a ver o povo de Israel descansando, habitando na sombra do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele confiou em Deus. Amém? Então, o Egito, como não acreditava em Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, por isso que o Egito viveu
imensas turbulências, porque não cria em Deus, assim como o povo de Israel creu em Deus. Então, pelo povo de Israel crer em Deus e ter Deus, ele habitou no esconderijo do Altíssimo quando Deus mandou as pragas. Você vai ver que na nona praga, a Bíblia Sagrada diz que Deus ordenou a Moisés para que orientasse o povo, para que colocasse o sangue nas ombreiras da porta. Então, você vai ver que na nona praga, o povo do Egito foi assolado e todos os primogênitos morreram. Por quê? Porque não habitaram em Deus. Quando eu falo habitar em Deus é ter Cristo. Quem tem Cristo? Porque Cristo disse, ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Então, uma das formas, ou seja, a forma fundamental que nos faz habitar em Deus é Cristo. Então, quando Cristo está em nós habitamos em Deus. Então, já que habitamos em Deus, então também descansamos em Deus. Então, Israel habitou em Deus, amém? Habitou em Deus. Estamos a dar exemplo da última praga. Na última praga nós estamos a ver que o povo de Israel ficou descansado enquanto os inimigos estavam atribulados. Enquanto que o espírito da morte devorava todos os primogênitos do Egito, o povo de Israel não temeu espanto noturno, nem seta que voa de dia. O povo de Israel descansava em Deus. Por quê? Porque havia Cristo no coração deles, que é a porta. Havia Cristo na habitação deles, que é a porta. Então, basicamente para nossos dias é que o sangue é Cristo, a porta é o coração e a casa por completa é o nosso corpo. Então, é necessário que Cristo esteja no nosso coração para que nós descansamos e vivemos em Deus. Então, se Cristo não estiver no nosso coração, nós não habitamos em Deus, nós não temos segurança de Deus, nós não temos a proteção de Deus. Então, outro princípio é o que o salmista também diz aqui, sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio. Amém? Então, aquele que faz de Deus refúgio, esse tem a proteção e a segurança de Deus. Aquele que faz de Deus o primeiro socorro no momento de turbulência, o refúgio quando está a passar por dificuldade, por inúmeras batalhas, esse sim está cumprindo o princípio. Então, fazer de Deus refúgio é importante, porque há muita gente que, por situação, parece de os filhos estão doentes, ele procura casas escuras. Então, ele procura refúgio em casas escuras, esquece-se de Deus. Nós estamos a ver o exemplo de um dos reis de Israel, se não tenho erro, um dos filhos, um dos sucessores de um dos reis de Israel, depois de subir ao reinado, ao trono, ele padece de uma doença e manda irem perguntar aos sacerdócios de Baal se ele ficaria curado. E aí veio o homem de Deus lhe dizer, será que não há Deus em Israel? Nós estamos começando a entender. Então, quando nós buscamos refúgio em Deus, nós vivemos as promessas na qual a Bíblia declara aqui no livro de Salmo 91. Então, mas quando nós buscamos refúgio em outras coisas, aí vem a tribulação, vem as outras coisas. Então, é importante usarmos sabedoria, sabermos que ao sítio, o local e onde devemos nos refugiar é simplesmente em Deus. Quando buscamos outro tipo de refúgio, não temos a proteção de Deus. Então, outro princípio fundamental dos fundamentais, que é o que o salmista vem dizendo aqui, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Terceiro princípio, confiança em Deus. Então, para obter a proteção de Deus é necessário confiança em Deus. Tipo que quando bate o vento, quando a tempestade bate, quando nós temos a confiança em Deus, pode bater a tempestade e ninguém fica atribulado. Nos mantemos firmes, porque sabemos em quem é o Deus que nós confiamos. Vamos dar exemplo dos discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo, quando a tempestade se levantou, eles tremeiam. Vê o que Jesus está a dizer. Jesus disse, gente de pouca fé, amém? Então, eles não tinham confiança em Deus, amém? Eles não tinham confiança em Cristo, que Cristo havia multiplicado pães, e eles mesmo assim tremeram com aquela situação que Cristo estava a lhes dizer, vocês não viram o que eu fiz, as maravilhas que eu fiz a gente de pouca fé, mas ainda duvidam de que nem mesmo o vento tem poder sobre mim. Entenda uma coisa, Cristo tem poder sobre todas as coisas, Deus tem autoridade sobre todas as coisas, nem mesmo o vento possa fazer você abalar-se ou deixar de propositar a tua confiança em Deus. Então,
É necessária confiança em Deus, amém, para que você consiga vencer todos os ardos e cilada do diabo, amém, louvado seja o nome do Senhor. Então são 3 princípios fundamentais para que você tenha a proteção de Deus, em que na qual está escrita aqui no livro de Salmos 91, não é simplesmente abrir a Bíblia, colocar a Bíblia na cabeceira, colocar a Bíblia aberta por cima da cama ou da banca, não é simplesmente colocar o livro inteiro ou o capítulo inteiro de Salmo 91 na tua porta, que você vai ter a proteção de Deus. Não é assim. A Bíblia tem princípios, Deus dá princípios. Então, um dos princípios, os princípios fundamentais é o que eu citei, o que o salmista diz, que aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Depois ele vem dizendo no versículo 2, sobre o Eterno declara, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Estamos aí, temos o primeiro que é descansar no Senhor, amém? O terceiro que é fazer de Deus o refúgio, e o último que é no versículo mesmo que nós também encontramos, que em quem eu deposito toda a minha confiança, que é confiar em Deus, ter fé em Deus. Então esses são os 3 princípios fundamentais que vai lhe fazer viver essas promessas aqui, na qual te escreve aqui o livro de Salmos 91, versículo 3, onde ele diz, ele te livrará do laço do passarinheiro, ou seja, do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Se você cumprir os princípios que na qual estão no capítulo 1, ou seja, no versículo 1 e no versículo 2 do Salmo 91, você viverá as promessas em que na qual descreve o versículo 3, que ele diz, ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e broquel. Deus é fiel, amém? Ele cumpre sempre as suas promessas. Então, se Deus fez uma promessa para ti, Ele vai cumprir. Deus, a palavra dele jamais falhará. Então, e aqui o versículo 5 diz, não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move, serrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto firmaste o Senhor. Então, vê só o que ele diz aqui no versículo 9, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Amém? Então, se tu fazeres de teu refúgio e do Altíssimo a tua morada, então tu tens essas promessas de Deus, amém? Que no versículo 10 ainda diz, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, mas para que isso aconteça, para que Deus cumpra isso em tua vida, é necessário você seguir aqui o que está escrito no livro de Salmos, números 91, versículo 1 até o 2, que tem um princípio, que o primeiro é habitar em Deus, o segundo é fazer de Deus o refúgio, e o terceiro é confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Se você colocar isso em prática, eu creio em nome de Jesus que você será totalmente abençoado, e que Deus te abençoe, você que tirou o teu tempo para ouvir essa curta pregação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida, você que tirou o teu tempo para poder ouvir essa palavra poderosa. E se inscreve no nosso canal do YouTube. Dá aí o teu like para que o YouTube possa partilhar esse vídeo, para que alcance mais pessoas e para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessas mensagens. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. O Senhor não me desamparou. Deus que opera milagre, na minha vida opera milagre. Deus que opera milagre, na minha vida opera milagre. Deus que opera milagre, na minha vida opera milagre. Deus que opera milagre, na minha vida opera milagre. Deus que opera milagre, na minha vida opera milagre.
Jesus opera. Ei. Os seus braços não estão cruzados para que não possas me salvares. Os seus ouvidos não estão tapados para que não possas me ouvir. Os seus braços não estão cruzados, Jesus, para que não possas me salvares. Os seus ouvidos não estão tapados